Beleza. Então, primeiro, boa noite a todos, né? Agradecendo em primeiro lugar o Danilo, RI da BIF, da BIF a gente chama, né? Na verdade, Minerva, o nome da empresa, a gente chama de BIF, que é o ticker na B3, BIF 3. Estava comentando com o Guilherme, que já sou acionista da BIF, então fazendo meu disclaimer há muitos anos, há mais de 4 anos, tenho uma posição relevante do meu PL na BIF, e também tenho debêntures, bonds, etc. e tal, da BIF, acreditando muito, muito na tese, tá? Apresentando a L4 Capital, todos aqui conhecem, né? Todos já nos conhecem, e convidando todos que tiverem interesse em investir seu capital conosco, a L4. A L4 tem uma área de wealth management, tá? Gestão de recursos. Quem tiver interesse depois dessa live pode entrar em contato comigo, com o Hugo ou com o Rafael Suslik, para que a gente esclareça o que a gente tem em portfólio, como que a gente trabalha essa gestão de patrimônio. Lembrando que nossa gestão de patrimônio é bem diferente dos tradicionais agentes autônomos. A gente trabalha sem conflito de interesse, a gente trabalha com FII fixo e não trabalha, desculpa a brincadeira, mas empurrando, e a verdade, né, empurrando coisas que o agente autônomo muitas vezes tem um kickback maior para cima do cliente, né, e a gente tem um alinhamento muito grande por ter esse tipo de gestão, tá, e devolvendo tudo que para o cliente para sempre, do que o agente autônomo receberia, né. A gente trabalha com um modelo bem diferente. E, além disso, a gente trabalha com a área de M&A, e a gente tem várias empresas que a gente trabalha com private equity, que faz venda desde o começo, né? Então, é uma área extremamente interessante para o investidor, né? Ter acesso a empresas nos seus estágios mais iniciais, tá? Pegando preços totalmente diferenciados antes que elas um dia cheguem na Bolsa, na B3. Então, convidando todos vocês que estão assistindo a entrar em contato conosco para conhecer um pouquinho mais do que a L4 Capital faz. E agora, passando a palavra ao Hugo, tá? Meu sócio, tem uma experiência muito grande no setor frigorífico, né? Trabalha já há bastante tempo na análise de ações, e que vai fazer as primeiras perguntas aqui para o Danilo, que a gente vai deixar ele um pouco à vontade para explicar um pouquinho de BIF, mas, logicamente, a gente, sem nenhum conflito de interesse também, né, sem pedir nenhuma diquinha, né, Danilo, a gente só quer que você nos fale, explicite o que é normal, o que é falado para qualquer um. Aqui a gente não quer nenhum inside information, não é assim que a L4 trabalha, tá? A gente vai simplesmente fazer as perguntas. A Minerva teve uma movimentação muito grande, né, nessa estratégia da compra dos ativos da, né, e acredito eu, né, e Hugo, que o mercado não entendeu até agora o que aconteceu, né? O mercado interpretou muito mal essa entrada, que eu achei brilhante, tá? E a gente vai conversar um pouquinho mais com o Danilo para eles nos explicar melhor, né? Porque compraram ativos excelentes, tá? Tem tudo para o que qualquer empresa quer, né? Aumentar o volume, etc, tal, para ter custos menores, e o mercado acabou não entendendo isso, né? Então, a gente também vai perguntar um pouquinho para o Danilo em que pé que estão essas tratativas, tá? Então, Hugo, contigo a palavra. Obrigado, Carlão. Obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando, o Danilo e o time da Minerva aí por disponibilizar a agenda e o tempo, né? A gente sabe que final do dia já foi corrido aí, e essa atenção aqui para todos vocês que estão nos acompanhando é de extremo valor, né? O Carlão já apresentou a L4, já deu uma primeira introdução aqui, mas antes, ô Danilo, se quiser fazer uma breve apresentação sua, depois a gente entra nesse bate-papo. Só a dinâmica nossa é um pouco mais diretona, então a gente vai passando ali pelos pontos de fundamentos. Eu sempre gosto de discutir essa frente de expansão, que o Suslik acabou de falar, mas também muito do lado da operação e parte financeira. Então a gente vai batendo essa bola. Obrigado aí mais uma vez, Danilo. Palavra é contigo. Então, obrigado. Boa noite, pessoal. Antes de tudo, boa noite. Obrigado aí pela oportunidade, pelo tempo de vocês estarem acompanhando essa live. Bom, eu sou Danilo Cabreira, sou diretor de Relações com Investidores da Minerva. Reporto diretamente para o CFO, para o CEO e para o Conselho. Eu tenho aí uma trajetória bem alongada em RI, né? Passei por alguns setores, infraestrutura,
mineração, real estate, fiz MBA fora, voltei. Quando eu voltei aí em 2019, me juntei aí ao time do Edson lá na Minerva, então tô aí nesse setor, né, de alimentos, que acho que tem sido bastante atrativo aí ao longo dos últimos anos, né? Eu costumo dizer que acho que alimentos é um daqueles setores que você tem aí um movimento de demanda, um movimento de ser um setor atrativo pela dinâmica, né, como isso impacta o dia a dia das pessoas, de maneira longeva, né? Não é daqueles setores modinha que de vez ou outra acabam surgindo. Boa, obrigado pela introdução e já começo aqui, né, puxando o ponto de aquisição, né, que é o que movimentou o papel aí nos últimos 12, 18 meses, né, esse movimento feito para trazer crescimento, e eu queria entender um pouco o racional, Danilo, por trás dessa aquisição. Claro que eu sei que é geografias ali, mas entender um pouco da extração de sinergias efetivas, o que vocês enxergaram na ineficiência dessas plantas, posicionamento, para a gente compreender melhor esse lado do crescimento, tá? Então, eu queria começar te perguntando ali, quando vocês resolveram fazer esse crescimento, adquirindo essas plantas, o que vocês observaram ali de vantagens interessantes para o Minerva? Tá, eu acho que assim, essa aquisição, ela é bastante aderente à nossa estratégia, ao nosso modelo de negócios, né? Para quem conhece a Minerva é um player aí com grande foco na exportação, e esse é um movimento histórico, né? A companhia aí, historicamente dedica de 65% a 75% aí das suas vendas ao mercado internacional, né? A gente tem esse foco aí desde o, enfim, do início das operações da Minerva, né? Dentro desse contexto, a gente entende que existem dois vetores muito importantes na nossa indústria, que um é diversificação geográfica, e a gente olha isso como diversificação de risco, né? A Minerva é um player que tem foco essencial em uma das proteínas, a proteína bovina, onde a gente entende que a proteína bovina ela tem uma vantagem competitiva muito clara aqui na América do Sul. Produzir o animal na América do Sul, ou seja, produzir, né, carne, que é o produto final aqui na América do Sul, sob a ótica de estrutura de custos, ele é de 40%, 50%, às vezes até 60% mais barato em moeda forte do que nos mercados desenvolvidos, por exemplo, Estados Unidos, Europa e até mesmo na Austrália, né, que tem aí um modelo misto. Certo. Então, né, o nosso posicionamento aqui na América do Sul ele está muito conectado com esse movimento. Qual que é esse movimento? Eu ampliar o meu posicionamento geográfico, então eu trago para dentro aí 16, considerando todo o deal, tá? Só lembrando que o Uruguai ainda está em discussão com as autoridades, então eu tenho 3 plantas ainda em discussão a aprovação. Então, 16 plantas de abate de bovinos na América do Sul, Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. O que isso me gera? Isso me gera mais diversificação geográfica, isso me gera mais capacidade de arbitragem. Esse é o segundo ponto, que é bastante relevante no nosso modelo de negócios. Se a gente olhar a Minerva, ela tem um posicionamento único no continente, ela opera nos 6 países. Nenhum outro player tem esse posicionamento, tem nem perto disso, eu diria. Se você pegar os 2 grandes players na América do Sul, o maior deles opera só no Brasil, não opera em outras regiões. O segundo player, que foi justamente o que eu adquiri os ativos, ficou com uma operação bem reduzida no Brasil e no Uruguai. Então, eu ampliando o meu footprint geográfico, eu ampliando a minha capilaridade de plantas, eu amplio o meu conceito de arbitragem. O que é isso? E é algo que a Minerva faz de maneira muito eficiente. Quando eu tomo um processo de tomada de decisão, de alocação de capital de giro, de alocação de investimento, né, eu olho para o meu footprint operacional, olho para o mapa das minhas plantas e procuro avaliar a performance dos principais drivers de valor do meu negócio, que é câmbio, porque o câmbio impacta 70% na média da minha receita e 75%, 80% da minha dívida. O que é o preço da carne, porque impacta 100% da minha receita, é o meu produto, né, primordial. O preço do gado, que é 85% do meu custo. E aí outros fatores, condição logística em cada um dos países eu opero, condição climática, porque isso impacta também a formação de preço do animal, posicionamento de estoques em cada um dos países para o qual eu exporto, e também
o posicionamento de disponibilidade de animal em cada um dos países onde eu opero. Então, quando eu tenho operação espalhada por 6 países, né, aqui na América do Sul, o meu processo de tomada de decisão, ele olha de maneira holística todo o meu mapa operacional, onde eu consigo identificar, bom, faz sentido nesse mês, nessa semana, nos próximos 15 dias, eu alocar capital para acelerar as minhas operações no Brasil, porque isso vai me entregar uma rentabilidade mais atrativa do que no Uruguai, por conta desses fatores que eu citei. E eu só consigo fazer isso por conta da diversificação geográfica que eu tenho e por conta da capilaridade de plantas que eu tenho. Então, isso é muito conectado com a nossa estratégia dessa aquisição, de consolidar mercado, de gerar um maior volume de ativos, de conseguir aí ter uma arbitragem mais eficiente. Qual que é, acho que a resultante final de tudo isso? Se eu consolido o mercado na América do Sul, e eu já sou o principal exportador aqui da América do Sul, né? Se a gente olhar uma foto ali anterior à aquisição, eu já tinha basicamente 20% do market share aqui na América do Sul. A América do Sul tem aproximadamente 40% do trade global, então a gente está falando que a Minerva tem ao redor de 8% do trade global. Tá. As novas plantas, todas elas são habilitadas à exportação. Essa é uma característica de todo o processo de consolidação na nossa indústria. Você está consolidando a indústria, a operação, aumentando a sua escala, e também é uma maneira rápida e fácil de você ampliar a sua capacidade de acessar os mercados internacionais, porque quando você compra o ativo, a licença de exportação vem junto. Tá. Então, todas essas plantas, a gente tem até um material no nosso site que mostra um pouco isso, são habilitadas para vários mercados, mas essencialmente os top mercados que a gente tem hoje no mundo, que é Estados Unidos, União Europeia, Oriente Médio, Israel e China. Então, nesse processo, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo para dentro mais plantas, ampliando a minha capacidade de arbitragem. Estou trazendo mais plantas que são habilitadas à exportação, então eu aumento o meu volume e aumento o meu share no mercado internacional. Para você ter uma ideia, com as novas plantas, a partir do momento que a integração avance, eu passo a operar essas novas plantas dentro de um nível de performance e maturidade tal qual os meus ativos tradicionais, esse meu market share na exportação na América do Sul ele deve sair de 20% para algo ao redor de 32%, 33%. Tá. 33% sobre 40%, a gente está falando aí de mais ou menos 14%, 15% do trade global de carne bovina. O que é bem representativo, né? Que é e mais do que isso, dentro daquela discussão, acho que é eterna na nossa indústria, que você tem uma oferta que no mundo cresce de maneira muito lenta. A América do Sul é a única região que ao longo dos últimos, 20 anos tem expandido o volume. A própria ONU projeta que em 2035, ou seja, em 10 anos, a América do Sul vai ter aproximadamente 55% do trade global. E ou onde seja, tem território, né? Toda a área onde tem a disponibilidade de água, clima, mão de obra, terra. Ou seja, eu estou falando de uma companhia que em 10 anos pode ter cerca de 20% do trade global. Tá. Qual que é a grande vantagem disso? Eu estou movimentando acho que talvez o principal driver de valor, né, que é a capacidade de formação de preço do seu produto, de uma posição onde eu sou hoje muito mais um price taker, porque eu tenho os competidores, tenho os importadores se movimentando de uma companhia para outra, para ser um price maker, porque eu vou ter 20%, vou ter, 35% da região que vai deter 55% de todo o trade global de carne bovina. Então, a minha capacidade de barganha, do ponto de vista comercial, ela cresce exponencialmente. Então, esse deal, ele não tem só esse componente tradicional de qualquer M&A de consolidação, que é escala, e aí você gera sinergia, dilui estrutura, dilui D&A, custo, etc. Isso também tem. Se eu tenho mais volume, se eu tenho mais operação, eu sou mais eficiente aí numa série de outros fatores. Danilo, só para aproveitar esse lado da escala, você está falando, você explicou muito bem de geografia, você falou de potencialidades a serem destravadas para o crescimento global de alimentos. O que era a diferença de margem? Porque a gente viu puxando um pouquinho no quarto tri para baixo por conta da entrada efetiva ali. Tinha muito gap mesmo, esse é outro aspecto que eu queria te perguntar. O porquê que a turma desinvestiu, sabe, de Latam? Tá? A percepção de vocês, por que
os maiores players deram ênfase nos Estados Unidos ali, nos movimentos recentes, e deixaram um pouco de lado aqui? Eu acho que assim, tem um aspecto, né? Se a gente olhar essa janela agora de curto prazo, você teve um movimento no mercado americano que ele foi meio que assimétrico, meio que pontual. Aquilo que aconteceu na produção de carne no mercado americano, que gerou margens extraordinárias aí para quem tem operação no mercado americano, foi algo pontual. Historicamente, a margem operacional do mercado americano, você está falando aí de margem que fica entre 2% a 4%, que é muito aquém do patamar de margem que você alcança aqui na América do Sul. Eu acho que tem os seus benefícios operar em mercados desenvolvidos, como Estados Unidos. Um claro é você ter penetração no maior mercado consumidor do mundo, com uma capacidade de renda extremamente relevante. Carne bovina é um ativo que, que a conexão exata, a propensão ao consumo dele é essencialmente conectada à renda, né? Então, isso acaba sendo um vetor aí bem importante. Além disso, se você olhar para um horizonte de exportação, né, o mercado americano acessa, né, os clientes mais sofisticados do mundo. Ele não tem um excedente de exportação tão volumoso, com uma escala tão relevante como o Brasil. É isso que eu ia te perguntar, porque lá é meio que quase consumo interno só, né? Exato. Porque o mercado doméstico consome muito, mas ele acessa Japão, ele acessa Coreia, ele é um dos grandes players na União Europeia. Então ele acessa mercados muito sofisticados que te dão ali um patamar de precificação no produto bastante relevante. Mas você acha que pode ser alguma coisa de, tá bom, acessei pelos Estados Unidos e aí eu consigo fazer um escoamento do Brasil? É meio... Não faz muito sentido isso, né? Não, eu acho assim, entra muito dentro do critério de você também ampliar a diversificação. Né? Os players que se moveram para os Estados Unidos eram players que tinham operação aqui na América do Sul também. Então entrou um pouco nesse contexto. Né? Acho que muito nesse contexto de você diversificar ainda mais. A gente tem um business de commodity, né? O business de commodity, você tem uma série de riscos. Talvez também naquele caminho climático, de processados ali, né? Que os caras estavam fazendo essa construção, né? Esse é um ponto também, né? O mercado americano também, sob a ótica de processado, você tem ali uma escala muito mais relevante, né? Ainda mais olhando para o mercado doméstico americano, o que facilita todo esse processo do que aqui na América do Sul. Eu sei que todo mundo deve perguntar para vocês disso, mas não é o lado que vocês pretendem fazer, né? De processar, né? Não, o nosso foco é na operação de carne bovina, né? Na operação que a gente chama de commodity, né? Eu acho que existem alternativas para você avançar na cadeia de valor da carne bovina, né? Mas não sob a ótica de processamento. A gente entende que customização, por exemplo, são iniciativas que geram valor. Então, hoje, por exemplo, você tem operação que acabam sendo muito concentradas em ser um B2B. Né? Você acessa aí o distribuidor, você não fica tão próximo da ponta final, do cliente final. Então, alternativas para caminhar na cadeia de valor da indústria são essas, né? Desenvolver parcerias com o consumidor final, varejo, indústria, food service, acessar esse cara, estreitar esse relacionamento com esse cara, então eu acabo cortando o distribuidor desse processo. Isso também me permite gerar inteligência de mercado e customizar produto. Então eu não preciso enviar o processado, mas eu também não preciso enviar a carcaça pura, que ela tem um valor agregado menor do que se você já levar um corte mais pronto, mais próximo daquilo que o cliente precisa como produto final. Legal. Então, a gente tem desenvolvido iniciativas desse tipo, principalmente em mercados sofisticados, que têm capacidade de pagar por isso, né? De adquirir esse tipo de consumo, como o mercado americano, por exemplo. Essas plantas ali, Latam, né, adquiridas, elas exportam hambúrguer, alguma coisa nesse sentido para os Estados Unidos, ou não? É mais a carne in natura mesmo? É mais a carne in natura mesmo. Tá. Então, essa construção vai vir no tempo ainda. Ela vem acontecendo. A gente, assim, já tem avançado em distribuir produtos de nicho, né? Por exemplo, o mercado americano, o mercado de Europa são grandes consumidores nossos de organic beef, né? Que é um animal certificado por uma entidade terceira, que ele tem a pegada de carbono dele toda neutralizada. Imagina o prêmio que isso não gera para mercados que têm a capacidade de renda para pagar por isso. E esse é um aspecto também interessante de perguntar. Você falou que trabalhou no setor de mineração. Você deve lembrar, tempos atrás, aquele prêmio
que existia do minério da Então, Carajás. Exatamente. E o que eu queria te perguntar é, se a gente vê a abertura de Japão, Vietnã menos, mas Japão menos. que compra cortes premium, Estados Unidos crescendo, que agora é o segundo maior mercado já, né? Estados Unidos é o primeiro hoje. Assim, se a gente tivesse essa conversa um ano atrás e eu falasse que os Estados Unidos ia ser o maior mercado de exportação da companhia, o pessoal ia dar risada, há um ano e meio atrás. Eu acreditei nisso, tá? Por isso que eu acredito em frigoríficos aqui no Brasil desde sempre, né? Porque tem essa capacidade, essa vantagem que está contando para a gente. E nesse sentido, então, se abre Japão, abre Estados Unidos, pode acelerar, quer dizer, abre não, aumenta Estados Unidos, pode acelerar esse lado de corte premiums e puxar mais para cima, é isso? Exato, assim, não só os cortes premium, né? Mas assim, por mais que carne bovina é uma commodity, acho que o seu exemplo do minério é bastante claro. É uma commodity que você tem um referencial de preço que varia de acordo com o mercado de destino. Então, uma das maneiras de você maximizar rentabilidade na operação é você alocar melhor a sua carteira de vendas. Se eu tiver uma carteira de vendas metade Estados Unidos e metade Japão, você pode ter certeza que ela vai te entregar um nível de margem surreal, porque são os dois mercados que geram escala e que tem um patamar de preço muito acima do que a média dos outros mercados. O Danilo, o que é? Uns 2 dígitos ali? Tranquilamente, eu diria. Tranquilamente. Então, deixa eu só fazer uma pergunta, Hugo. Nesse sentido, em termos americanos, o que aconteceu para vocês exportarem para os Estados Unidos? Diminuiu a produção local? Ou a produção local ficou cara e eles só exportam, aí eles importam para abastecer o próprio mercado? O que acabou acontecendo para... Assim, a gente vê... Eu sou daquela época que a gente via aqueles seriados, era Dallas, né? Então tinha... no Texas tinha gado e petróleo, né? Hoje o Texas é serviços, né? Então mudou muito isso, né? Montana, pô, aquele negócio lá é frio pro diabo, né? O gado lá tem que ser... Daqui a pouco você vai falar Yellowstone já. Yellowstone, quer dizer, o Montana, quer dizer, o gado tem que ser um sobrevivente, né? Então, eles não estão conseguindo dar conta? É exatamente esse o ponto. A produção americana ela tem declinado aí ao longo dos últimos 4, 5 anos. Mesmo que pese, né, um esforço relevante para ganho de produtividade, né? E aí, naturalmente, como é uma produção à base de confinamento, você vai ganhar produtividade como, né, gerando mais confinamento ali, ofertando mais alimento para o animal, ele vai ganhar mais peso, né? E aí você ganha um pouco de produtividade. Mas o que tem acontecido? Só para você ter uma ideia, em 2024, isso são dados do USDA, o rebanho americano alcançou o menor patamar desde 1952. Isso dá um pouco o tom da dificuldade que o mercado americano tem tido em manter aí um nível de produção estável. Eu não estou nem falando em crescimento, estou falando em estável. E por que isso? Os fatores de produção do animal têm sido cada vez mais complicados em boa parte do mundo. Tem fatores que você não controla, né? Disponibilidade de água e condição climática. A gente tem vivido aí alguns momentos de extremos climáticos que acabam prejudicando a operação, principalmente no hemisfério norte. E tem outros fatores. Não, perdão, eu ia complementar, só te perguntar outra coisa. E tem outros fatores que é do econômicos do negócio. Você precisa de terra cada vez mais cara nos mercados desenvolvidos. Você precisa de mão de obra cada vez mais cara nos mercados desenvolvidos. Então, a América do Sul ela tem se destacado não só por ela ter uma abundância de recursos naturais que permitem, né, o destravamento, a aceleração aí do nível de rebanho, aceleração da produção, mas ela tem fatores que geram suporte a você ter uma estrutura de custo muito mais eficiente. O rebanho que eu ia te perguntar depois, eu acho que a genética melhorou muito, né, aqui no Brasil e na Latam como um todo, né? Exatamente. Isso aumentou a produtividade de carcaça, qualidade da carne. Exatamente. Isso acessa mercados também, né? Exatamente. Então, assim, acho que é um movimento que ele vem sendo, né, empurrado, digamos assim, por um cenário, principalmente nos mercados desenvolvidos, que é cada vez mais difícil e mais caro produzir carne bovina, e você soma-se a isso a uma situação aqui na América do Sul que os fatores de produção,
continuam bastante eficientes, e você também vai evoluindo dentro da sua matriz de negócio, né? Como o Hugo falou, você tem aí uma indústria bovina hoje, se você olhasse do que ela era 20 anos atrás, é totalmente diferente. Evolução genética, evolução de fertilidade, evolução de suplementação, né? A gente sempre fala, o gado na América do Sul é essencialmente a pasto. Sim, ele é essencialmente a pasto, só você tem suplementação que você acelera, Só tem um né, esse acabamento, processo. né? Você tem um acabamento ali dele que você vai na ração, uma ração verde, tá, pessoal? Não é ração feita de animal, resto de animal para dar vaca louca, não, tá? Exatamente. E o que Então, tudo isso tem contribuído. Ô Danilo, já que a gente está falando aqui um pouco de geografia ainda, você explicou, né, bem aí o porquê que está ocupando cada vez mais espaço nos Estados Unidos e deve continuar acontecendo. A Austrália, você acha que recupera ou também segue uma trajetória meio parecida com os Estados Unidos para acelerar essa participação do crescimento Latam para 35% do mercado, tá? Cara, a Austrália, ela já tem tido uma recuperação, acho que os últimos 2 anos a Austrália tem sido bons. Eles tiveram aí por um bom tempo uma condição climática que atrapalhou bastante, agora as coisas começaram a entrar nos eixos aí, mas eles sempre estão nessa situação, né? A condição climática na Austrália é sempre muito mais extremada do que aqui na América do Sul, né? Então você sempre tem o risco desse processo. Mais do que isso, mesmo nessa situação, é um mercado que a estrutura de produção é mais cara do que aqui na América do Sul, né? Assim, parece piada, parece brincadeira, mas se você procurar na internet vídeo, você vai achar vídeo de boiadeiro tocando gado na Austrália de helicóptero. Eu já vi. Em áreas que são mais alagadas de jet ski. Então, assim, é um custo de produção muito mais alto do que comparado aqui. Menor do que na Europa e nos Estados Unidos, o que torna eles eficientes também na exportação, mas não tem comparativo quando você coloca a América do Sul em perspectiva. Estou te perguntando de Austrália especificamente para falar sobre, trazer um pouco de aspecto de geração de caixa, que é o que também pesou um pouco, né? A gente falou aqui de crescimento, do porquê das decisões de fazer esse movimento das plantas e mostra que está bem correto e adequado, é o que você falou, Estados Unidos ganhando tração e abrindo o Japão, cara, você abre espaço para EBITDA de 12%, talvez 13%, e se eles ganharem espaço, esse EBITDA vai buscar ali, né? A expansão para a Austrália já vem sendo feita via caprinos ali, né? Isso. Mas bovino é algo a se estudar ou sempre está no radar? É isso que eu queria entender. Vamos lá. Se a gente olhar, né, o que seria uma estratégia de longo prazo da companhia? A gente olhar longo prazo, eu digo longo prazo mesmo, né? Uma estratégia ideal ali, a gente pensar isso 10, 20 anos. É um player com footprint global, né? O que é um player com footprint global dentro do nosso entendimento aí do mercado? A América do Sul, ela gera escala de produção a uma estrutura de custo muito competitiva. A Austrália, ela gera produtos com uma percepção premium muito mais atrativa também. A gente tem ali uma distinção clara na raça do animal, né? A gente precisa lembrar que boa parte do mundo ocidental teve colonização europeia. Estamos falando de animais europeus que têm uma característica do produto um pouco diferente. Então, do ponto de vista de percepção do consumidor em Ásia, Europa e Estados Unidos, é um pouco diferente do que a gente tem aqui. Então, a carne australiana tem um reconhecimento de status sanitário de qualidade, que faz com que ela tenha um prêmio ante boa parte da carne da América do Sul. Então, a Austrália te oferece isso, né? Ela te oferece você ter um player que também foca na exportação, mas te entrega um produto que é muito, muito mais conectado com o produto premium. E o mercado americano, a gente entende que tem valor lá, mas não na produção, e sim na distribuição. Ou seja, o que é uma grande foto? Você tem footprint produtivo na América do Sul, porque te gera escala, há uma estrutura de custo competitiva, e aí a gente lembra que 90% do consumo de carne no mundo é commodity. É molho bolonhesa, é hambúrguer, é salsicha, é commodity. Então, ter volume, ter estrutura de custo, irriga os mercados. E você também estabelece um footprint produtivo numa região que te gera produtos premium, que você também aí irriga mercados mais sofisticados. Churrasco ali, aquele churrasco. Exatamente.
E aí você vai para Estados Unidos, o que é footprint no mercado americano? Como eu falei, não é produção, é distribuição. É ter sourcing, né? É ter fornecimento dessas duas regiões com características distintas, como eu falei, América do Sul e Austrália, e se aproveitar de ter distribuição e capilaridade no mercado consumidor com maior demanda, com maior volume e com maior capacidade de renda do mundo. Tá, então, se a gente olhasse, esse seria uma estratégia de longuíssimo prazo. Por óbvio, né, o nosso grande foco agora, eu te diria, nos próximos 3 a 4 anos, 2 a 4 anos, é integrar os ativos, digerir essa aquisição, integrar os ativos, desalavancar o meu balanço, né, ter aí aquele período onde eu passo a me preparar para uma nova oportunidade. Então, desalavanco o balanço, começa ali a gerar o meu colchão de liquidez, nesse interim também você acaba tendo uma geração de dividendos Danilo, bastante robusta. Pode ser via, não aquisição, mas construção de planta lá, organicamente, ou não? É muito mais fácil? Muito difícil, assim, construir um ativo frigorífico greenfield, acho que em qualquer lugar do mundo hoje é complexo. Né? Assim, licença sanitária, licença ambiental, você acaba precisando, acaba, enfim, atrapalhando bastante isso. Tá, então seria via um M&A, vamos dizer assim, né? Um modelo que você atua. Nesse lado que você estava falando agora dos próximos 4 anos, isso como você explicou, longo prazo, desalavancagem, né? O Suslíck quase virou a cadeira aqui, porque você estava falando de geração de caixa, né? A gente já vai falar desse tema aqui. Trazendo ali ainda para essa margem operacional, só para a gente entender, a gente falou então que mercados premium pode chegar a 12 e esses mercados estão sendo abertos e estão crescendo. A planta, eu acho que a gente não abordou ali, mas quando vocês pegaram essas 16 aquisições, elas estavam a 5, 6 de EBITDA, um pouco mais baixo. Qual o tempo que você espera levar ela para o padrão 9, 9,5, 10 de vocês? Então, vamos lá. A gente está nesse processo de aquisição, de integração, né? Isso começou de maneira bem incipiente ali em novembro, né? Os ativos foram aprovados dia 29 de outubro, eu comecei essa operação ali dia 4 de novembro, e aí é natural, você tem um processo de ramp-up ao longo do tempo, né? Então ele tem um estágio bem lento ali no início, e aí ele vai evoluindo com o tempo. A nossa utilização no quarto tri, ela foi bastante baixa, tá? Foi bem reduzida. Eu tenho também efeito sazonal, quarto trimestre é aquele período que você acaba concedendo férias coletivas em várias plantas, tentando ser mais eficiente, né? Concentra a sua operação em algumas plantas e vai racionalizando a operação nas demais. Então, isso tudo impactou o quarto tri. No primeiro tri, eu já tenho uma evolução face a essa performance. Eu já entro no primeiro trimestre com um nível de utilização mais próximo, mais alto. Não te diria que é ainda próximo do ideal, né? O nível histórico dos nossos ativos, ele fica ali entre 70% e 75% de utilização. No quarto trimestre, a gente até deu o disclosure disso no conference call, e esses ativos operaram ali ao redor de 45%, na média. Não tem espaço. E além disso, o meu tempo amostral de operação é curto, por conta de todo esse processo de férias coletivas. Você reduz, assim, a partir de meados de dezembro, a indústria como um todo desacelera bem. Nosso caso não é diferente. Então, quando eu entro no primeiro tri, o que eu avanço? Eu avanço em utilização, né? Então, eu alcanço uma utilização, eu te diria, já mais próxima aí, talvez ali mais próxima de 60%, ao redor disso. E eu avanço no meu espaço amostral. Então, assim, os meus dias de operação começam a se normalizar. Isso, naturalmente, vai permitir aí eu alcançar uma margem operacional também melhor, porque eu vou diluir a minha estrutura de maneira mais eficiente. Segundo trimestre, acho que é quase que um passo final nesse processo. Então, eu te diria que entre segundo e terceiro tri, eu devo ter os novos ativos operando em condições similares de performance dos meus ativos históricos, né? Que é buscar esse patamar aí ao redor de 9%, que é um reloginho, que a gente tem entregue. Exatamente. Então, assim, o pace da integração deve ir nesse caminho. E aí eu tenho o segundo desafio, né? Mas a segunda, acho que é a grande oportunidade também. Então, o primeiro desafio é trazer esses ativos para o meu patamar operacional, para o meu nível de utilização, para o meu nível de rentabilidade. Depois disso, é me beneficiar da escala. Sim.
E aí sim eu tenho capacidade de ser mais assertivo do ponto de vista de estrutura de custos, logística, compra de gado, bater com um volume mais forte, a minha capacidade comercial também avança, a gente entra naquela discussão que eu falei, de ter uma barganha de preço no processo de venda mais efetiva. Aí sim eu entro naquele movimento de começar aos poucos capturar sinergia para tentar aí ter um nível de margem operacional um pouco melhor. Tá, e capital de giro, essa dinâmica ali de working capital já está mais equilibrado ou ainda tem um ajuste para acontecer nesse primeiro e segundo eu vou ter nesse primeiro ano, né, eu naturalmente tenho um investimento em capital de giro para que eu acelere a operação, né? A gente tem conseguido ser bastante eficiente nesse processo, acho que o quarto trimestre mostrou isso, né? A gente já iniciou os ativos, mas ainda assim eu consegui ter um capital de giro ali bem resiliente, até uma liberação do capital de giro. Acho que aquilo não é um número também para a gente, né, achar que vai ser assim todo trimestre. Eu vou ter um peso, eu vou ter um investimento em capital de giro para que esses ativos acelerem, principalmente aí no primeiro semestre. Mas isso é um impacto one-off, né? Depois, né, colhe o benefício. o reloginho começa a funcionar, né? Você atingiu determinado patamar de operação, né? O seu próprio processo produtivo, processo mais volume, maior venda, recebimento, etc., ele começa a autofinanciar, né, e aí a seu conversão capital de giro. estabiliza para a gente ter o efeito da desalavancagem no tempo dali para frente, né? Exatamente. Até falando, né, acho que esse é o grande ponto que trouxe muito ruído no mercado. Qual foi o ruído que acho que a gente identificou no mercado? Né? O risco de balanço, né, a alavancagem, né, que o mercado deu ali um passo atrás, porque você vive um ambiente de taxa de juros mais alto, etc. O risco de integração, que é natural de qualquer processo como esse. Isso é uma capacidade relevante, né, que está chegando. Exato. Acho que aí vale, né, ressaltar que, poxa, essa é a 20ª aquisição da companhia. A gente tem um case que é extremamente similar ao que está acontecendo, foi a aquisição dos ativos da JBS no Mercosul. Mesmo processo, você faz a aquisição, você tem um impacto inicial de alavancagem, você começa a integrar os ativos. 1 ano e meio, 2 anos depois desse processo, você já tinha a sua alavancagem voltando para o seu patamar original, né, pré-aquisição, só que você tinha um animal que ao invés de faturar 9 bi, faturava 30. Isso gerava 30 bi, uma margem que era estruturalmente um pouco melhor, que gerava ali uma capacidade de geração de caixa muito mais forte, que gerava fluxo de dividendos. Exato, que gerava fluxo de dividendos, o que fez que a companhia por 4 anos tivesse um payout acima de 75%. Então, esse é o mesmo. Dá para a gente imaginar uma fotografia. Exatamente. Dá para imaginar uma fotografia semelhante, então, né? Exatamente. Acho que esse é o mesmo processo, né? Eu escalo o volume, escalo a operação, gero o nível de receita mais alto, esse nível de receita mais alto contribui para o meu processo de desalavancagem. Para que você conclui isso, você vira aí um gerador de dividendos de maneira relevante. Que é o que o mercado esquece um pouco em alimentos, né? Eu acho que acaba deixando de lado esse fator de geração de caixa, talvez por olhar muito ali BRF, talvez por olhar alguns outros pares lá nos Estados Unidos, que são meio que carregam o capital de giro de maneira significativa, né, nessa construção, e é um pouco diferente aqui na cadeia de bovinos, né? Um ponto que eu queria perguntar nesse lado da alavancagem, Suzy, que você quer perguntar aí, né? Vai lá. Eu queria fazer uma pergunta a respeito dessa integração. Eu trabalhei muitas vezes com integração, como você falou, você já absorveram 20 empresas, talvez essa tenha sido a maior, né? Essa foi a maior, da JBS foi maior ainda. Foi muito semelhante. Assim, a JBS eu incrementei 40% o meu volume de abate. Nessa eu vou incrementar em 37%, 38%. Mas qual que é a diferença? Na JBS eu parto de um perfil de companhia muito diferente do perfil de companhia que eu tenho hoje. Eu iniciei a aquisição, a integração da JBS com uma companhia que faturava 10 bi, que tinha um spread de crédito muito mais alto, mesmo no ambiente de taxa de juros menor do que eu tenho hoje, porque ela tinha um perfil de risco diferente. Hoje eu inicio essa aquisição com uma companhia que faturou 36 bi no ano passado, com spread de crédito muito mais atrativo, com
com uma alavancagem também muito inferior daquilo que eu fiz lá atrás, quando da aquisição da JBS. Então, acho que eu estou querendo dizer, eu me beneficio hoje desse salto de perfil de negócio, desse salto da escala que eu fiz lá atrás, né? Não que essa integração vá ser fácil, enfim, não ter os seus desafios, mas é um contexto, é um ambiente, acho que muito mais controlado quando a gente faz essa comparação. Tá. Dentro disso, então, o que eu queria, o mercado penalizou por esses motivos que você falou, a ação, né? A ação veio de 13 para 4, né? Na minha opinião, para quem teve sangue frio, foi uma buy opportunity aí no 4, né? Mas também ninguém acerta o da mosca, né? O da mosca pertence ao mosco, né? Ninguém é o dono disso que todo mundo quer, ou quando acha que é o gênio, mas não dá. Mas a gente foi comprando e acumulando. Foi isso, por exemplo, que eu fiz. Aqui na L4 a gente falou, não larga, porque a empresa vai devolver, a gente já viu isso acontecer antes. Mas a minha pergunta é em termos dessa integração, quer dizer, a parte de dívida, o pessoal também ficou morrendo de medo que vai subindo a Selic, mas eu vi que vocês emitiram para fazer essa compra um bonde lá fora, tá? Foi muito bem recebido lá fora, esse bonde nunca ficou abaixo de 100, né? Eu comprei esse bonde no lançamento dele a 100, nunca vi ele na minha posição marcada a 98, 99, acho que talvez outro dia, mas hoje ele já está mais de 100, ou seja, o mercado lá fora enxergou que, que vocês estão, qual o problema, né? Eles vão pagar esse 100, né? Então, a taxa de juros eles têm condição, quer dizer, então vocês não ficaram alavancados na Selic, né? Vocês ficaram alavancados no dólar, que é um hedge natural, vocês vendem em dólar, como você falou, 70% de exportação, então o mercado não soube fazer essa leitura. Mas eu queria, isso eu estava comentando para as pessoas entenderem, mas eu queria te fazer uma pergunta que aí para a gente esclarecer. A parte operacional, o que é mais difícil? Eu já também participei de muitas compras, tá, de empresas, e vira e mexe, tem algumas empresas que compram e jogam no lixo que compraram, né? Não conseguem fazer integração. Tem inúmeros exemplos de M&A no mundo que não deram certo, e vários exemplos que deram certo, mas a maioria, infelizmente, a maioria não dá certo, né? E qual que é o problema que vocês estão vendo, e como vocês estão mitigando os problemas clássicos, né? Primeiro, sistema. Então, o sistema da Marfrig com certeza era diferente de vocês, então vocês têm que colocar um sistema de vocês e parece fácil e não é fácil, né? Um usa um sistema, outro é a chamada infernáutica, né? Eu participei muito disso na área de saúde, né? Dr. Gastão, que foi um dos precursores da área de qualidade na área de saúde, sempre falava da infernáutica, tá? A segunda coisa é pessoas, né? Que é um inferno, cultura organizacional, né? Qual que o que vocês estão identificando de problemas e como vocês estão mitigando esses problemas? Isso que eu acho que é o que todos os acionistas querem saber. Tá, vamos lá. Acho que assim, a gente até pela expertise e pelo track record em tantas aquisições, para você ter uma ideia, a gente desenvolveu o nosso comitê de integração em novembro de 23, ou seja, 1 mês e meio, 2 meses depois do anúncio da aquisição, né, para já começar a mapear, já começar a se preparar para esse processo de integração. Além disso, a maneira com que o contrato ele foi desenhado, né, acabou favorecendo a gente antecipar os passos nesse processo. Enquanto eu não tivesse aprovação da autoridade regulatória, eu não tinha ali a autorização para acessar nenhum tipo de informação mais sensível, né, do meu alvo, digamos assim, até porque, do ponto de vista regulatório, você ainda é concorrente. Uma vez que eu tive essa aprovação, e aí até percorrer esse caminho de efetivamente colocar a mão nos ativos, o contrato protegia a gente, ele foi desenhado de uma maneira onde eu passava a ter acesso fisicamente aos ativos, aos processos, aos sistemas, para realmente começar a implementar o meu plano. Então, me preparei com bastante antecedência e eu consegui ali me organizar, amarrar nesse contrato essa oportunidade de, antes de efetivamente iniciar essa operação, eu já, de maneira prática, começar a ter pessoas lá dentro para que isso avançasse. Os desafios, concordo plenamente com você, né? E eu até faria conexão aí, cultura com pessoas, né, dentro aí do mesmo bojo, né? Os sistemas, acho que é um desafio gigante, mas ele é muito mais tangível,
né? Você vai enfrentando as dificuldades e vai avançando em relação a isso. Acho que eu te diria que, basicamente, ali, ao final de 24, a gente já tinha toda a operação rodando, né, dentro aí de um padrão do sistema Minerva, né, do padrão básico. Aí agora eu começo a avançar em gestão nesse processo, né, começo a estabelecer os KPIs tal qual eu tenho Minerva, para aos poucos alcançar o nível de eficiência. E pessoas é um desafio muito grande, porque a gente está lidando com todo um processo onde, né, os colaboradores do ativo-alvo têm aquela incerteza, aquela ansiedade de como as coisas vão se comportar, né, com o novo operador. E o operador, por outro lado, precisa da máxima dedicação desse pessoal para conseguir avançar dentro da sua integração, para conseguir gerar sinergia mais rápido, para conseguir avançar com o processo, para conseguir aí caminhar em toda essa nossa tese de gerar performance e desalavancar a companhia o quanto antes. Então, a gente também fez um trabalho muito forte de cultura, né, com essas pessoas. Por exemplo, eu vou citar um exemplo de maneira bem prática. Se você olhar na América do Sul, o mercado frigorífico ele opera quase como que na forma de cluster. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter regiões onde você vai ter uma grande concentração dos frigoríficos, porque são as regiões onde você está em concentração do rebanho. Movimentar o animal por distâncias muito longas, acima de 400 quilômetros, 300 e poucos quilômetros, não tem eficiência econômica. Então, você tem regiões que você tem a planta da Minerva, a planta do concorrente A, concorrente B, concorrente C, geograficamente muito próximas. Isso faz com que você tenha também ali, né, uma situação onde, do ponto de vista de trabalho, você tem ali uma movimentação também, te diria, bastante grande. Então, é muito comum você ter funcionários na planta A que eram antigos funcionários da Minerva, funcionários da Minerva que foram antigos funcionários do competidor que está ali naquela região. Esse foi um dos primeiros movimentos que a gente fez nesse processo, foi identificar quem eram essas pessoas. Identificando quem eram essas pessoas, a gente trouxe esse pessoal aí para mais próximo do processo de integração, para que eles servissem aí como essa ponte junto aos novos colaboradores. Né? Isso acaba facilitando bastante, porque você acaba fomentando confiança, você acaba conseguindo fazer com que o processo de comunicação fique mais fluido. O segundo passo, a gente estabeleceu um conceito também de plantas madrinhas, digamos assim. Dentro do seu parque operacional, você naturalmente tem plantas que acabam tendo um modelo produtivo muito semelhante, seja por conta dos mercados de destino, né, da produção daquele ativo, seja por conta de simplesmente a organização industrial daquelas plantas. Então, a gente procurou sempre identificar esse processo, né, a planta A adquirida, ela é muito semelhante a uma das nossas plantas em Minas Gerais, por exemplo. E fazer esse intercâmbio, essa troca, né, para também gerar esse conforto, movimentar a equipe de uma planta para outra para gerar esse conforto, né, gerar esse viés de confiança para dar mais fluidez aí no processo. E óbvio, acho que esse é um fator essencial também que a gente percebeu, a gente tendo dentro desse processo que, bom, eu preciso integrar o quanto antes e com a maior eficiência. Eu preciso gerar performance, porque isso está totalmente alinhado com a minha tese de desalavancar e de maneira rápida. Então, a gente também estabeleceu aí um programa de incentivos de curtíssimo, curto, médio prazo, para o pessoal realmente de operação, para o pessoal que está ali no dia a dia da operação da planta, para que eles consigam aí cada vez mais avançar no processo de integração e ajudar a gente no atingimento desses targets. Né? Então, são uma série de iniciativas ancoradas, especialmente nesses pontos que eu falei. Tem um fator também importante que, no passado, teve um swap de plantas Minerva-Marfrig, né, ali Várzea Grande, Paranatinga. Então, né, isso já aconteceu, a gente já tinha um pouco ali a visibilidade, isso não foi há tanto tempo, foi em 19. Né, do que esperar, como era o modelo operacional desses ativos e como que a gente conseguiria transformar isso dentro do nosso modelo operacional. Boa, legal. Deu uma cara de como vai ser a integração.
O Danilo, para até a gente já caminhar para o fim aqui do nosso bate-papo, você falou de desalavancagem rápida e orgânica, a gente mostrou, acho que dá para entender, né, crescimento e produtividade, isso que vai ajudar efetivamente na geração de caixa. Passado recente também existiu uma possibilidade de uma marcação, vamos dizer assim, de ativos, né? A gente está vendo concorrentes listando lá fora e provavelmente isso anima em termos de múltiplo e precificação efetiva justa. Esse movimento, vamos dizer, inorgânico, ele pode acontecer ou vocês estão caminhando para trabalhar com essa fotografia parecida com o passado nas operações atuais? O que vocês estão discutindo ali e sempre tem essa possibilidade? Eu acho que assim, dentro, né, daquela discussão que a gente teve há pouco, você se posicionar como um global beef player, acho que naturalmente o mercado local ele acaba ficando um pouco restrito, né, o mercado de capitais local. Então acho que isso é um processo, acho que até o curso natural desse processo, né, conforme a companhia avance dentro dessa estratégia. Mas acho que isso é uma visão muito mais de longo prazo, longuíssimo prazo. Acho que agora, né, falando de curto a médio prazo, o grande processo de desalavancagem é a integração e geração de performance. Né? Acho que quando a gente olha para o nosso setor e na discussão do mercado, acho que demanda é algo que ninguém tem preocupação, é incrível, é uníssono a discussão que demanda, especialmente no mercado internacional, é muito forte, tem sido muito agressiva, é um vetor que vai dar suporte aí para a indústria ao longo do tempo. Agora passa a ser muito mais uma questão de integrar, né, operar os ciclos pecuários em cada um dos países, ou seja, a arbitragem que a gente faz muito bem, ganhar capilaridade, caminhar na cadeia de valor da nossa indústria, como eu falei, customização, ficar mais próximo do cliente final. Isso naturalmente aí gera performance, gera EBITDA, gera fluxo de caixa e desalavanca a companhia. E dentro dessas aquisições, existem oportunidades de negócios novos ali a serem pensados, parte de energia ou parte de gás, algo nesse sentido, ou essas plantas já vinham com essa implantação feita já? A princípio, não. A princípio, a gente não tem, eu te diria que não teria ali nada correlato, igual a gente desenvolve nas nossas plantas, né? Energia, biodiesel, assim. Naturalmente, eu vou ter um volume operacional maior com mais plantas, eu consumo mais energia, a minha trading de energia vai ser importante em gerar sinergia nesse processo, porque eu vou capturar energia de maneira mais eficiente no mercado. Naturalmente, também gerando mais volume, eu consigo também a buscar avançar dentro da minha operação de biodiesel a partir do sebo bovino, porque eu vou ter mais volume. Mas tudo isso não era tratado pela antiga operação. Isso é algo que eu acho que aos poucos eu posso começar a destravar a oportunidade aí nesse processo. E dá para a gente imaginar spin-off ou não? Que agora ficou grande para caramba, né? Geograficamente, em capacidade, né? Acho que, enfim, assim, sendo bem sincero, Hugo, é uma discussão que no momento acho que nem passa pela cabeça. Acho que quando a gente, quando você vê as discussões de board, de management, é um foco muito claro na integração, acelerar a operação, né, desalavancar a companhia, e você começa uma história nova. Eu acho que esse aqui é um ponto importante para a gente. Com todo esse processo concluído, ou, enfim, no estágio avançado, você está falando de um novo animal. Está falando de uma empresa que, ao invés de faturar 36 bi, vai faturar 55, 60. De uma empresa que, quer dizer, se você fatura 30 bi e a sua margem é 8 ou 9, você tem alguma dispersão ali. Se você fatura 60 bi, a sua margem está entre 8 e 9. Né? 5 bi de EBITDA com 70% é 3 bi meio livre ali. É um outro tipo de animal que você acaba, enfim, aparecendo no mercado, e aí você tem todo aquele ciclo virtuoso. Escala relevante, top line relevante, que é balanço equilibrado, geração de caixa relevante, e aí tudo, enfim, tudo começa a caminhar como um reloginho, enfim, igual era aí no pré-aquisição. Só que agora com uma escala maior. Obrigado, Danilo. Foi muito bacana aqui poder entender efetivamente o que vocês construíram, né? Tirar um pouco do peso desse lado financeiro e do lado operacional.
Acho que essa era a grande dúvida aí da maior parte do mercado. Começou a se dissipar ali depois do quarto TRI divulgado, mostrando que, olha, é exatamente o que foi feito no passado recente, agora está maior, agora é um bicho muito mais diversificado, com novos mercados ali, e a geração de caixa vem. Então, era uma excelente oportunidade, ainda continua sendo uma excelente oportunidade. Eu queria agradecer aí, mais uma vez, você e o time da Minerva por disponibilizar essa atenção à agenda e, obviamente, falar aqui com a gente. Obrigado a vocês aí pelo espaço, né, pela oportunidade. E, enfim, do nosso lado, a gente está sempre à disposição aí para, enfim, atender, tirar dúvidas do pessoal, seja por enfim, um bate-papo como esse, seja também de maneira informal, via e-mail, via comunicação mais rápida, sem problema nenhum. Obrigado, Danilo. Você está mudo, Suslik. Obrigado, Danilo. É um super prazer ter você aqui com a gente, tá? Gostaríamos de convidar, já deixar o convite para outras vezes, se você vir, tá? Esse vídeo vai circular bastante. A gente tem um número de clientes bem interessante que gostam do case, né? Alguns que gostam e compram, e alguns detratores também, né? E a gente fica explicando, poxa, mas você está duvidando, aí cara fala assim, não, mas eles vão fazer follow-on, não, mas eles não vão conseguir pagar a dívida, aí começa toda aquela coisa que a gente tem certeza que não é o dia a dia da empresa e o dia a dia do que vocês planejaram para isso. E nada melhor do que conversar com vocês e vocês explicarem qual que é essa estratégia para os próximos 2, 3 anos de integração, tudo, e, logicamente, desalavancagem, para depois dar o próximo passo, que também é bem bacana, que a gente vai, se Deus quiser, estar juntos e acompanhar esse próximo passo. E, mais uma vez, fazendo convite para as pessoas, entrem em contato comigo, com o Hugo, com o Rafael, tá? Para terem maior contato com os produtos aqui da L4 Capital, que a gente tem bastante coisa interessante para oferecer para vocês. Danilo, super obrigado, foi um prazer estar com você essa noite. Obrigado de novo, um abraço, gente, até mais. Tchau, tchau, um abraço, gente.